Olá, gente, graça e paz. Pastor Leonardo Zava aqui. Vamos para mais um IMCast e hoje muito especial, muita alegria. Estou recebendo aqui dois missionários, pastor Isaías e o diácono Josué, né? Homens de Deus. Tive a oportunidade de viajar agora para uma missão lá em Candial, né? Sertão da Bahia, com o nosso pastor Isaías. O Josué não ficou de ir dessa vez, mas está aqui. Vamos falar um pouco sobre missões. Eu tenho certeza que isso vai tocar o seu coração, porque é algo que impacta muito, né, as pessoas. Eu tenho certeza que esse podcast aqui é algo de Espírito Santo para nós, para vocês também, né? E vamos compartilhar um pouco das experiências. E eu queria começar aqui com meu amigo e pastor Isaías, que me deu essa oportunidade de fazer minha primeira missão com ele e falar, né, se apresentar, falar de onde ele é o pastor e como, Isaías, surgiu esse desejo, né, esse start no seu coração, esse chamado no seu coração para começar com missões. Amém. Quero agradecer a oportunidade de estar junto aqui com vocês, falando de missões, falando da obra do Senhor, falando desse amor, desse pulsar do coração de Deus que é a obra missionária. Hoje, pela misericórdia do Senhor, sou pastor auxiliar da Igreja Comunidade Cristã de Papucaia. Meu pastor presidente é o pastor Luiz Fernando. Grande Luiz. Nós estamos com a obra missionária, tem 5 anos que Deus nos chamou. Em 2018, o Senhor me convocou para estar indo para o sertão da Bahia, em uma viagem que alguns pastores amigos locais da igreja local lá fazia. Todo ano eles iam para um projeto no sertão baiano. Ele sempre me chamava, e eu não podia ir, não tinha esse desejo também. Esse pessoal é da onde? Da pastor Alex, da Assembleia de Deus de Papucaia. Papucaia mesmo. Ele já faz esse trabalho já há anos. Entendi. E ele sempre me chamava, mas teve um dia que eu estava no culto e o Senhor mandou meu coração, e ele falou assim: sobe para a obra missionária, sobe para o sertão da Bahia que eu quero falar contigo. Em 2018 nós fomos, nessa primeira caravana, nós fomos em cinco povoados. Nós chegamos nesse povoado em Serra Preta, estava 2 anos e 8 meses sem chuva. Nossa. 2 anos e 8 meses sem Porque chuva. o sertão é bem seco, né? Seco. Bem seco. E foi uma das experiências mais marcantes, que ali mudou a minha história, ali mudou a minha vida. Porque quando eu me lancei, cheguei em casa, botei na mochila, a roupa na mochila e falei para minha esposa: olha, eu tô indo, vou ficar 1 semana fora. O Senhor mandou subir, eu tô subindo. E foram 3 dias de estrada. Nesses 3 dias Deus se calou comigo no carro. E eu perguntava ao Senhor: estou a caminho de um lugar que eu não sei, e cadê a tua presença? Cadê o teu falar? E aquilo me indigava, eu gritava. Foram 3 noites sem dormir, porque eu não dormi esses dias que eu estava dentro do ônibus. E quando chegamos, um ônibus saiu do asfalto e entrou na estrada de chão. A presença do Senhor sentou ao meu lado. E ali Deus falou assim fortemente no meu coração, dizendo qual o real motivo de estar ali. Sim. E quando ele me apresentou, o Senhor me perguntou: o que você vê? Eu falei: eu vejo tudo seco. E ele falou assim: é assim que está a minha igreja. Minha igreja não ama mais o que eu amo. Caramba. E ele falou, Deus falava assim comigo: eu te trouxe para esse lugar para você profetizar. Eu te trouxe para esse lugar para você ver o que passa no meu coração. E eu lembro que eu desci de um ônibus naquele momento. Chegamos numa igreja muito humilde, uma igreja simples. Eu desci, encostei a cabeça na parede, no cantinho da igreja, e chorava de soluçar.
porque a presença do Senhor era tão real. E ficamos ali sem água, muito escasso para você tomar banho, não tinha água, você tinha que tomar banhozinho com uma canequinha só para tirar aquela... Pegava água de onde? De um açude que tinha de um lugar da chuva de 2 anos anterior. Nossa. Então era aquela água barrenta, né? Entendi. Saloba. Saloba, né? Mas... Mais sujava que limpava. Mais sujava do que limpava. Mas aí quando nós fizemos o trabalho, a comissão que estava nessa viagem, foram 90 pessoas que foram juntos, mas ali eu comecei a ver o manifestar da glória do Senhor. E Deus falava assim: profetiza sobre esse lugar que eu vou trazer água. E a gente entrava nos açudes, Deus levava num açude seco, só tinha aquilo tudo rachado. E Deus falava assim: profetiza que eu vou trazer água. E a gente profetizava mediante a uma palavra do Senhor e falava para os irmãos que estavam locais: ó, vai vir a chuva. E eles falaram assim: eu creio, mas eu não creio. Porque loucura, né? O cenário não era favorável. Onde esse ambiente onde você estava, o cenário não era de incredulidade. Porque 2 anos e 8 meses sem chuva. Muito tempo, cara. E lá a chuva é para tudo, né? Pra água, tudo. A dependência total, né? Tudo. Porque aí plantação, alimentação, banho, tudo. Quando eu cheguei nessa cidade, o exército... Para beber também? Para beber. O exército brasileiro, ele passava de uma semana, de 7 a 15 dias, na localidade, para deixar uma garrafa de 10 litros para cada morador, para eles passar os 15 dias. Muito racionado. Para beber água, então era mais ou menos isso. Então o cenário era muito. Mas a presença era muito grande. Essa foi a primeira experiência. Essa foi a primeira. E quando saímos dessa cidade, quando eu estou para sair, reunindo todo mundo, para a gente sair desse povoado e para outro povoado, juntou a comissão todas que estava, fomos despedir do missionário. E quando nós chegamos, esse missionário ele chorou muito, de soluçar, porque a equipe estava chegando em resposta a uma oração de anos, ele pedindo a Deus que ele estava há 2 anos no campo sem receber uma visita. Nossa. Da igreja que enviou e esqueceram. Abandonaram ele. Abandonaram. E quando nós estávamos saindo ali, eu encostei, tem uma muretazinha na parede, e eu encostei ali o Espírito Santo ali, que foi o maior divisor para mim. Porque ali o Senhor falou comigo diretamente. Ele falou assim: filho, enquanto você tiver fôlego de vida, nunca mais esqueça dos meus que estão aqui no campo missionário. Entendi. E a partir desse dia, a minha vida mudou. Na verdade foi um chamado. Chamado. Porque a gente conhecia o que era missões, vivia com missões da nossa família, conhecemos nossos pais. Sim. E só que era uma coisa que nunca bateu no meu coração. Nunca. Mas aquele dia ali, o chamado foi com uma luva, caiu. Muito legal. Entrou. E aí eu saí daqueles lugares ali, nós fomos em outros e fomos vendo a manifestação do Senhor. Nas 3 cidades que nós fomos nesse projeto... Tudo do sertão, né? Tudo sertão baiano. Só que não havia igreja, uma pequena igreja, em um arraial grande, e assim, com muita dificuldade de ser evangelizado. As pessoas te arrastavam pelas brusas falando assim: eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus. E aquilo me impactou. Que sede e fome é essa de ouvir essa palavra? E nesses 3 povoados foram em menos de 5 dias de projeto, foram 205 almas que aceitaram Jesus. Nossa.
uma violência muito grande da manifestação do Senhor, desse poder, de pessoas sendo curadas automaticamente, ao vivo ali, e a gente via a glória, a presença. Só com a presença de Deus. Só com a presença. Então isso me impactou. Entendi. Isso eu voltei de lá Impactado pelo Senhor. E com a certeza de um chamado. E a certeza do chamado. Isso foi inevitável. Show. Porque quando eu retornei, aí começou Deus a fazer as conexões. O Senhor começou a dar direções. E a partir disso, Deus só falava assim, olha, procura a cidade tal, lugar tal. Você ouvia e obedecia. Entrava dentro do carro. E a mulher? A mulher... Você é maluco. Você é doido. Você não entendia. E assim, foi um processo, porque ela não entendia esse chamado. Porque, não, imagino. Na verdade, ninguém entendia. Meu pastor também falava, vai filho, vai, mas não compreendia. Meus pais não compreenderam, minha esposa não compreendeu. Mas eu tinha que obedecer ao que o Senhor falava. Então, quando Deus lhe dava uma direção, ele falava assim, procura a cidade tal, a 1.700 quilômetros. Procura a cidade tal, a 1.000 quilômetros. E você só pegava, marcava o dia, falava para o Josué, e falava, Josué, vamos lá no dia tal, Deus está dando uma cidade para a gente ir visitar. Eu vou pedir para você falar dessas experiências com o Josué, dessa cidade aí. Vou pedir para o Josué se apresentar. E você, José, como é que surgiu? Se foi através do pastor, como é que foi? Bem, Josué, estamos juntos servindo ali na comunidade cristã de Papucaia, né? Estamos como diácono ali, servos nesse reino aí. E sim, esse despertar por missões veio através da vida do pastor Isaías, né? Que num momento de frieza, podemos botar assim, né? Aquele momento que você está mais desanimado do reino, né? Sei. Nascido e criado na igreja, né? Glória a Deus por isso. Meus pais ativos, meus avós, minha avó ali de círculo de oração a vida toda, meu avô era missionário, enfim, então venho desse berço. Mas nós temos um momento da nossa vida que é aquele de virada de chave individual. Não tem essa de você herdar, né? Sim, Precisa nascer algo em você pessoal, também. E eu vinha de um momento complicado na vida particular e tal. Esse homem de Deus aí me viu na rua, jogou uma rede lá, chamou para um café, para uma mesa dessa. E a partir dali nós começamos a estreitar, né, o relacionamento, a andar juntos. Deus começou a nos dar essa oportunidade. E um ano depois, né, da sua primeira viagem, se tem 5 lá, então deve ter uns 4 aí que a gente está andando junto. Nós tivemos uma nova oportunidade de estar no sertão. Foi quando nós fomos visitar pela primeira vez Juazeiro da Bahia, né? Isso. Juazeiro é Bahia, né? Sim. Isso. E ali foi aquele choque de realidade, né? Que evangelho eu tinha vivido na minha vida, o que eu tinha experimentado e o que de fato o Senhor estava fazendo e esperando que nós cooperássemos com aquilo que Ele estava fazendo, porque num lugar escasso nós vimos uma movimentação, como o pastor falou, um peso de glória muito grande. Então, hoje, apesar das nossas dificuldades aqui, nós temos condições de uma movimentação e tal, de alcance. E você chegar num lugar desse, onde as possibilidades são mínimas, e você vivenciar uma experiência no espírito que você não vive nas suas condições naturais, poxa, tem algo diferente aí. Então, o despertar foi ali e a gente tem caminhado junto desde então. Então, é muito bom ouvir isso aí. E eu tive a primeira viagem missionária, foi com o pastor Isaías, e foi agora, né? E tanto que nós estamos aqui, porque marquei esse podcast exatamente para a gente poder passar o que de fato é hoje a missão no coração de vocês, né? E no meu coração hoje também. Porque assim, eu antes de partir para lá, para a missão, para a viagem, eu trouxe uma palavra para a igreja estava ciente, estava orando. E eu falei algo que é muito importante, que eu achava muito importante naquele momento para a minha igreja aqui, para a IEM. Eu falei, olha, não é porque eu estou indo para lá que eu sou melhor do que vocês que estão aqui, né? Então, assim, porque eu já participei de vários encontros com missionários
né, de campo, igual vocês, e onde eu via assim, uma disputa muito grande, uma vaidade muito grande, né? Um querendo mostrar que fazia mais que o outro, igual músico, né? Querendo mostrar que toca mais que o outro. Aí eu tive essa nota no espírito de falar, não é porque eu estou indo para lá que eu sou melhor. Mas assim, eu preciso citar isso aqui, eu queria que vocês falassem também. Nós não somos melhores porque estamos indo, e nem aqueles que ficaram, como aquele que está pregando na Zona Sul não é melhor do que aquele que está pregando na favela, e nem aquele que está pregando na favela é melhor do que aquele que está pregando na Zona Sul. Mas é diferente. Eu percebi, é o que você falou, que a gente tem que ser sincero, o campo missionário é diferente. De tudo. De tudo. Aí eu queria que você compartilhasse, depois de Josué também, acrescentasse alguma coisa, alguma experiência diferente, porque eu sei que você é pastor local, você tem seu conforto, você tem na sua igreja, se você não quiser, você não precisa ir. Mas você já sabe que é um chamado, mas assim, eu queria que você contasse alguma coisa que você viveu lá, que você, como o José falou, que a gente viveu aqui, o que a gente não vive lá, por que a gente não vive, né? Tem sempre um porquê, né, gente? Eu queria que você pudesse compartilhar alguma experiência, ou várias experiências, fica uma... Algumas, como você falou, a gente não é melhor do que ninguém. O que difere é você obedecer à voz. Isso. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías que muitos são chamados, a colheita está pronta, a seara está grande, mas quem está disposto? E você ouvir disso, você vê o seu Deus falar para você, vai, você está disposto aí? Então, disposto aí a viver esse chamado é você abrir mão de tudo. E esse abrir mão, você vai abrir mão porque você conhece um amor que você tem por Cristo. Isso aí. E esse amor que me fez abandonar tudo. Você vai pela causa, né? Eu vou pela causa. Causa dele. Causa do Senhor. Então, muitas vezes, quantas vezes nós viajamos, o Senhor mandava ir, mas nunca tinha condição. Você fala de dinheiro. Dinheiro, de você poder... Deus fala, vai 1.200 quilômetros. E 1.200 quilômetros você tem... Eu só fazia assim, eu falava, marcava a data. Falava, Senhor, no dia 12 do mês que vem eu vou estar pronto, o carro vai estar pronto. Mas eu não sabia, eu não pedia oferta, eu não direcionava nada. Eu falava, Senhor, eu vou estar pronto. E eu vou sair. E eu saía, muitas vezes nós saímos com o carro só com dinheiro para ir. Para voltar, não. Nossa. E nunca ficamos a pé. Então, vemos a fidelidade do Senhor naquilo que Ele promove. Isso, top demais. Isso já começou a nos constranger. Porque a gente ia lançava pela palavra, se lançava, e Deus, evidentemente, no momento que nós se lançávamos, nós vivíamos o que Deus tinha para aquele momento. Então, uma das coisas que me impactou, né? Eu já vi pessoas sendo curadas com pé com necrose. Sim. Desse tamanho, grande. E você andar 5 quilômetros, as pessoas andaram 5 quilômetros para evangelizar, para chegar lá naquela casa e não tinha nada. A única coisa que tinha era um diácono da casa do Senhor. Ele estava com problema de diabetes, o pé dele estava desse tamanho. Ele tinha um casal de filhos. E naquele dia, ele tinha colocado no fogo uma água para ferver e botado sal, porque ele ia dar aquilo para os filhos. E Deus fez a gente andar 1.600 quilômetros para poder ir lá, orar por eles, levar uma palavra e levar algo para a vida deles, porque eles não tinham o que comer. Sim. Então, quando você começa a andar nisso e Deus, você falar assim, pô, Deus, tu me trouxe aqui por causa de 1.600 quilômetros para cuidar de uma alma. Sim, Deus nos leva por causa disso. Então, isso começou a nos impactar. Sim. Uma vez no Vale Jequitinhonha, que a gente também faz um trabalho lá no Vale Jequitinhonha,
Nós saímos... Vale do Jequitinhonha é bom ressaltar que é um dos lugares mais pobres, né? Sim. Do Brasil, né? Brasil. Ele tanto é pobre... Fome mesmo. Fome, existe essa parte, mas a parte espiritual é mais pesada do que ainda o sertão baiano. Entendi. Eu acredito. Entendi. Porque nossas experiências nos diz que é mais pesado que ela. É um peso muito grande nessas viagens. Então, numa dessas viagens, o Senhor tinha mandado a gente para o Vale. Quando foi para o Vale, a gente foi na época de pandemia. Caramba. Então, Deus tinha mandado... Eu estava no culto, sentado, e na hora do culto o Senhor falou assim, vai para o Vale de Jequitinhonha. E eu falei assim, eu não conheço ninguém, não sei nem qual cidade... E eu lembro que eu peguei o celular, puxei assim a lista do Vale de Jequitinhonha e fiz assim, botei o dedo assim, vou nesse lugar aqui então. Falei, senhor, é 1.200 quilômetros, é muito longe. Aí eu comecei a criar um ambiente para falar, senhor, o senhor quer para o Vale, eu vou para o Vale. E foi através de um amigo que nós começamos a entrar. Eu fui pregar numa igreja, que uma igreja tinha chegado o pessoal daquele lugar. De uma equipe de missionários de lá. Eu falei, me dá um contato lá de uma base que eu quero ir lá para conhecer. As conexões ali, isso, rapidinho. Só que tudo preparado, carro preparado, dia de sair, a conexão nos liga dizendo, eu falei, não posso te receber. E eu já estava em direção a ela, com 9 pastores junto conosco. Eu falei, não vamos para o Vale, vamos direto para a Bahia, então, mas aquele desejo para o Vale. E um dos pastores falou assim, não, eu tive há 20 anos numa cidade chamada Rubim e nós vamos para lá. Só que eu não sei com o que a gente vai encontrar. É época de pandemia e a gente tentou ir sem contato nenhum mais com a igreja, sem contato nenhum com a igreja local. E nós fomos no meio do caminho, o Senhor deu o nome do pastor que estaria nos esperando na entrada da cidade. Te revelou. Revelou. E quando nós chegamos na entrada da cidade, nós fomos barrados pela barreira sanitária, não podíamos entrar. E a gente teria que retornar. E ele falou, vocês só entram se um pastor local vier aqui buscar vocês. E era o nome do pastor Daniel. Eu falei, quando falou pastor Daniel, eu entrei dentro do carro, liguei o carro, falei, pode entrar todo mundo que o pastor está vindo buscar a gente. Que vai abrir. E nós entramos num momento de pandemia na cidade, das igrejas fechadas. E foi um momento que Deus teve que ativar tudo de volta na igreja. A igreja de 50 anos, mas tinha algo acontecido que envelhecida, estava passando uma dificuldade muito grande. E ali fizemos uma oração, consagramos tudo de novo, e Deus veio com poder e glória. Mas aí, a partir disso, essa conexão ali começou. E nós fomos num domingo de manhã, já no outro ano, nesse mesmo ano, nessa viagem. Nós fomos nessa cidade de Rubim, uma cidade chamada, numa congregação dessa igreja, chamada Rio do Prado. E foi uma manhã diferente, cara. Um peso de glória. Você pregava nas lágrimas. Você não pregava, você sentia tanta presença, a igreja sentia tanta presença do Senhor que as lágrimas vinham, todo mundo, aquele ambiente. E eu lembro que foi Gênesis falando sobre Adão se escondendo do pecado e Deus ali falando, não, eu estou aqui. E aquela mensagem veio e aquilo ali o Senhor fez um ativar na igreja. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, e então aquilo ali veio com peso de glória. E quando a gente retornou dessa cidade de Rubim, de Rio do Prado a Rubim, é uma coisa de 30 km de estrada de chão. Sim. E a gente descemos da igreja, estava eu, Josué e mais 2 irmãos conosco. E quando nós saímos da igreja, eu parei o carro, que não tinha como mais andar o carro. O Senhor veio dentro do carro com a presença dele, a gente começou a chorar. E nós andamos nesse trecho, tinha um rio
que estava seco. Não tinha, só tinha a ponte. Lá no vale. Lá no vale. E ali o Senhor falou, desce que eu vou... Eis que estou trazendo o som de muitas águas, eis que eu vou trazer isso de volta. Desceu 4 malucos dentro do carro. 4 malucos. Doido. É doido mesmo. No meio do nada, um sol quente, carro passando, um ajoelhado em cima da ponte, estendendo a mão. E eu lembro que o pessoal falou assim dentro do carro, pastor, o que foi? Eu falei, desce os 4, levanta a mão que o senhor vai trazer de volta o rio. Eles falaram, mas pastor, que rio? Que rio? Essa parte seca que você está vendo aí. E ali descemos, clamamos o Senhor, veio uma senhora, ela perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, onde que a senhora... Ela estava com uma garrafa de água na cabeça. Eu falei, a senhora põe a água onde? Ela falou assim, eu ponho daqui a 3 quilômetros daqui, dona Tânia. Eu falei, aqui era o quê? Ela falou, aqui era um rio, tinha peixe, a gente apanhava água aqui, era tão bom. Eu virei para ela e falei, senhora, crê que vai voltar a pegar água aqui a senhora? Há 10 anos seco. 10 anos. Nossa. E ela virou e falou assim, eu creio. E ali sim, ali lançou uma palavra do Senhor. E ali o Senhor falou, profetiza. Caramba, cara. Que experiência. Profetiza. E ali quando nós paramos, profetizamos e falamos, olha, nós estamos indo embora, mas daqui a pouco vai vir água. E ela foi, ela estava tava 2 senhoras junto e um garotinho pequeno. E ali foi. E se passou-se 1 mês e pouquinho, a água veio. Nossa. Inundou aquela parte do rio, inundou os pastos, inundou tudo. Veio uma enchente na cidade que inundou toda aquele... E o rio voltou. Só que voltou de água cristalina, voltou de água corrente. Entendi. Passa um pouquinho dessa unção aqui, ó. Mas é do Senhor. Então, aí começamos a entender que o que Deus estava promovendo, essa presença, essa velocidade que hoje. Aí começamos a entrar em parafuso. Isso aí você já tinha quanto tempo de campo já? 2 anos, 3 anos? 2 anos. 2 anos? Só que na segunda viagem. Na primeira viagem nós já começamos a ver esses impactos do Senhor. Mas na segunda viagem já era presente. Não tinha como porque a gente não estava se movendo porque fulano nos chamou, irmão. Não, era totalmente guiado, né? Era uma voz. Tanto que, poxa, era vocês não sabiam nem para onde ir, Deus revelou o nome do pastor. Isso. Vocês começaram a fluir ali, não tem como ser o espírito. E esse pastor estava há 9 meses orando, clamando, pedindo ajuda. Rapaz. E quando nós chegamos lá, a lágrima começou a descer e falando, vocês são resposta de uma oração. Por isso que eu percebo, por isso que eu falei que eu percebo que é diferente, porque uma palavra que a gente sempre comenta, que a gente ficou conversando bastante quando a gente estava lá em Candial, é que nós somos ativadores, né? Tanto aqui na nossa igreja local, mas quando a gente vai para o campo, o que a gente percebe de fato é uma resposta de Deus para aquela pessoa que está clamando ali, né? Sim. E como tem, né? Falar para José falar alguma coisa, como tem pessoas que clamam para Deus dar uma resposta e nós somos a resposta. Sim. É isso que eu percebi, né? Com todos os dons que a gente carrega, com tudo aquilo que Deus nos designou e nos deu, né? Nos deu por amar, por direitos, por causa da graça, nos revestiu. E quando a gente chega nesses lugares que estão secos, né? Tanto da parte física como da parte espiritual, a gente percebe muito claramente o poder de ativação, né? Que nós temos no mundo espiritual. E isso é muito prazeroso, né? Sim, é diferente realmente. A palavra é essa, é diferente. A palavra realmente é diferente, né? Eu estava lembrando aqui, estava pegando um texto, um versículo, né, que nos acompanha, uma passagem que nos acompanha há algum tempo, que está lá em Isaías, e que de fato fala sobre isso. Nós nem sempre somos chamados a
a preparar, a apontar um caminho. Mas muitas das vezes nós somos chamados e ativados por Deus para ser esse caminho, para representarmos esse caminho, né? Essa conexão, essa ativação. E essa palavra está lá em Isaías 61, verso 4. Sim. Diz assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então, nós temos experimentado disso, desse agir, né? Podemos abrir aspas aí para esse agir diferente de Deus. Né? Nós temos sido levados muito mais a ativar pessoas e ministérios, às vezes, do que fazer qualquer outro tipo de trabalho. Né? E o que tem de diferente ali? Por que quando nós saímos e entramos no carro, parece que o ambiente muda, parece que a gente está em outra dimensão. Isso por um tempo, né? E nós já conversamos muito no carro, já choramos muito, né? No secreto, ali dentro de um carro, passou a ser nosso secreto por alguns anos. Comentamos sobre isso. Por que é tão diferente? Por que nós experimentamos coisas na estrada, nessa caminhada, que nós não conseguimos experimentar na nossa casa? Entendemos nesse tempo que quando nós nos predispomos aí, você se entrega por completo, porque você perde controle. Não tem mais o Josué, né? Você não tem arrumou mais tua bolsa, acabou. Né? Você já não tem controle de como vai ser a ida nem a volta, você não tem a condição financeira, você já não se banca. Sim. Você não tem nenhuma autossuficiência ali para te garantir nada. No seu braço não tem nada, irmão. É o pai e o pai. Saiu totalmente do Exato. controle. Então, talvez, né, isso nos trouxe um alerta, assim, na verdade, não é que nós não podemos experimentar aqui. Sim. Mas a nossa rotina aqui tirou de nós essa dependência. Porque é muito cômodo, né? Nós já estamos acostumados. Eu sei fazer um culto. Eu sei abrir um culto, eu sei fechar um culto, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei tocar. Então, a nossa dependência no Espírito está em quê? Nós não temos mais dependência no Espírito. Na verdade, nós desejamos o Espírito para que ele venha com aquela manifestação. É gostoso, vem com dom, talento, algo sobrenatural, uma cura. É bom. Então, nós desejamos ele nessa parte. Sim. Agora, a questão da dependência já não existe mais, porque já tem um conhecimento próprio. Tem uma liturgia. Já tem uma liturgia, já está ali, né, pré-determinado. Entendi. Então, nessa caminhada, além desses fatos, né, esses milagres que impactam a nossa vida, né, esses testemunhos, com certeza, e testificam, né, edificam a fé de outros, mas uma das coisas que mais tem me marcado, né, sobre esse sobrenatural de Deus é essa cura, essa ativação de pessoas, é curar feridas. Glória a Deus. Porque assim, eu tenho sido muito impactado com a forma que Deus tem nos levado, talvez a 1.700 quilômetros, no Ceará foi, não sei, 2.500, 2.300 quilômetros, para alcançar cura de pessoas, né? Alcançar uma vida. Foi o que eu vi também. Assim, eu quero agora focar aqui a nossa conversa sobre aquilo que Deus te deu, né? Você e Josué começaram a caminhar e Deus entregou uma terra, que foi a terra que eu conheci, que está lá em Candial. Sim. Qual o nome do povoado mesmo? Lagedo. Lagedo. Então, Josué, cara, quando eu cheguei lá, foi exatamente o que eu vi. A gente curando pessoas que estavam feridas, pessoas feridas pelo evangelho que foi apresentado. Triste demais. Pô, cara, isso é prazeroso demais pra gente, porque a gente sabe que aquela pessoa ali curada, sarada, ela vai ser um diferencial naquele lugar, né? Então, ativação, ativadores. Sim. Então, eu queria falar, pastor Isaías e Josué, a respeito dessa terra que Deus te deu, né? Que eu tive oportunidade de ir lá, estamos juntos nessa aí. Glória a Deus. Deus te deu uma terra, né? Eu queria que você falasse para o pessoal que tá ouvindo o nosso podcast. E nessa terra Deus te deu uma visão, né? De você fazer ali uma base missionária. Sim. Com alojamentos, uma estrutura para receber missionários e uma igreja para acolher o pessoal do povoado, o pessoal da cidade. Eu queria que você falasse um pouco como foi que chegou essa terra até você, né? Falasse rapidamente, e como que está esse projeto, como é que já está essa obra. Sim.
Nós estamos na cidade de Candial, né? E um lugarejo chamado um lugar onde está o nosso terreno, nossa base, ele é chamado de Lagedo ou Povoado do Covão, que é um nome local. Está a 5 quilômetros da cidade de Candial. A cidade de Candial ela tem 13 mil habitantes em todo o município. Sim. Mas para a gente entender nessa viagem a grandeza daquilo que Deus tem nos dado, é que desses 13 mil tem no máximo 500, 600 pessoas evangélicas. É muito pouco, cara. Nem 3%. Nem 3%. Então, nesse contexto, só que são 500, 600 pessoas que tem um evangelho que não ouviu falar, mas não é um evangelho de reino. Exatamente. É muitas feridas. O que nos trouxe levar ao campo foi isso. Porque no segundo ano nós construímos, junto com outro projeto que me levou, nós construímos uma igreja local e deixamos para lá. E quando eu peguei desde a fundação dela até no dia que foi dada a posse da igreja, eu fui na abertura de posse, meu coração não se alegrou. Sim. Eu estava perguntando a Deus, falei, poxa, Deus, eu vi, eu sonhei, nós ajudamos a contribuir, nós levamos essa coisa, pegamos esse processo todinho, porque esse momento agora era de todo gozo, de estar com gozo, aí não vinha o gozo. E ali Deus falou assim, olha, estou ativando vocês de uma forma diferente. Vocês vão construir uma base, vocês vão ter que alicerçar aqui um ponto e vocês vão ter que tocar em pessoas. Vocês vão ter que evangelizar essas pessoas. Então não era somente agora um movimento de passagem uma vez ao ano. Tinha que ficar. Entendi. Então quando Deus falou assim, olha, vou dar uma terra a vocês. E levou-se 2 anos desde esse dia, esse chamado, e Deus começou a falar que ia dar, e nós começamos a viver isso. Quando foi em junho do ano passado, nós ganhamos um terreno de 1.080 metros quadrados. Foi em junho, o senhor falou assim, sobe para a Bahia, que eu quero você na Bahia no sábado. Um sábado. Eu falei, senhor, então só tem um dia para mim poder preparar o carro. Eu preparei o carro, botei as coisas tudo dentro do carro e aí eu fui entender. Porque quando eu cheguei lá, o senhor entregou o terreno para gente no domingo. Pela manhã, o senhor mandou um irmão, uma família, oferta, né? uma família que doou pra gente. Falou, olha, Deus manda dar isso aqui para vocês. Aquela família que eu conheci. A família, né? que o senhor conheceu, né? O irmão Amirailton, Jaciel e Dona Helena, que deu esse terreno pra gente lá. E ali começou o sonho do Senhor, né? Aquilo projetar, nós começamos em novembro a fazer as primeiras fundações. E agora, nessa viagem, estamos na fundação do templo, começando o templo. Vai ser um templo. Essa que eu vi, né? Isso, onde você viu. Então, eu não posso deixar de comentar a minha experiência lá, né? Foi muito prazeroso ouvir a voz do Espírito. Quando eu te liguei, eu tinha falado com Josué. E aí Josué falou, liga o pastor Isaías que ele está indo. Ele está subindo lá para a Bahia. E eu fui... Te liguei e você comentou comigo, olha, Deus já tinha falado comigo que você ia me ligar, né, semana passada. E confirmou, e nós fomos. E eu não sabia o que Deus tinha lá. E aquele comentário que você fez lá na casa do pastor Toniel resume tudo que é a nossa vida. A gente se conhece há, sei lá, mais de 30 anos por causa dos nossos pais. Olha como é que Deus é. O pai dele, o pastor João, tem uma história... E o meu pai tem uma história junto com o pai dele, e as nossas histórias hoje agora elas se cruzam. Tem uma frase que a gente conhece que diz assim, aqueles que estão indo para o mesmo lugar se encontram pelo caminho. Então, tá aí. Cara, e foi bom demais, porque o Isaías comentou lá na casa do pastor Toniel que a gente se conhece há tanto tempo por causa dos nossos pais, mas se a gente conversou 10 minutos. 10 minutos na nossa vida toda, foi muito.
E nós nos conhecemos lá, e o Espírito Santo tem essa comunhão do Espírito Santo, que é um amor, né? Que dá para a gente se amar. E foi maravilhoso, mas eu não sabia, de fato eu não sabia o que Deus tinha ali para mim. E eu queria deixar registrado isso aqui nesse podcast. E no primeiro dia que eu estava lá deitado, de sexta para sábado, né? Dormindo na primeira noite, chegou um principado lá. Deus me deu essa visão e ele chegou no quarto a cavalo e perguntou o que eu estava fazendo lá. E eu fui e respondi da seguinte maneira: você sabe o que eu vim fazer aqui, mas vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai embora. E ele foi embora, virou meia volta e foi embora. E eu fiquei com aquilo no Espírito, falei: vou falar para o pastor essa visão. E o Espírito falou assim: não fala agora. E nós fomos evangelizar, fomos visitar algumas casas. Depois teve o culto à noite e aquilo estava ali dentro de mim. E quando eu entrei em algumas casas, eu acreditei que eu poderia bater de frente com aquele principado, perceber a ação dele ali e falar: vou, aqui que Deus vai me botar para agir contra ele, né? Só que, cara, não teve nada. Aí teve o culto, foi uma bênção, mas aí quando chegou a noite, os meninos lá que abençoaram com a terra, os 2 irmãos e mais acho que é Gilvan. Isso, Gilvan. Pastor, Isaías, a gente tem que orar lá hoje na terra, a gente tem que orar aí para onde a gente foi. E aí o Isaías até falou: tá cansado, pastor? Porque a gente tinha andado bastante. Eu falei: não, vamos lá, que era algo que Deus queria fazer. Quando chegamos lá debaixo da árvore, dessa árvore aí, Um pezinho de joá. aí o Isaías falou pelo Espírito: leva o violão. Aí levamos o violão e Deus começou a tomar, né, os irmãos em profecia. E o Espírito e a glória de Deus desceu tão forte que era notória a luz da glória de Deus ali, né? Aquela nuvem de glória, a luz da glória, cara. Só que a nossa visão foi aberta, né? A nossa visão foi aberta e eu consegui enxergar na minha frente, onde nós estávamos, a nossa frente, não era mais só um cavaleiro, né? Só um, né? Era um exército, né? Do diabo ali. E pronto para uma guerra, e de frente para a gente, e na frente deles tinha gente, e aí o Espírito falou assim: agora olha para trás, de cima a baixo. Quando eu virei para a direita aqui, cara, do céu, o céu já estava reluzente à noite, e eu percebi milhares e milhares, não era só uma fileira como o diabo tinha, eram dezenas e dezenas de fileiras do céu abaixo. E aí eu ouvi claramente quando a trombeta tocou e eles vieram com toda a força. E quando Deus mandou olhar para frente, eles deram meia volta e meteram o pé. Glória a Deus. Aí o Espírito falou assim: era isso que eu queria te mostrar. Agora você pode falar: olha como é que o Espírito é. Eu não te falei isso lá. Você, tomado pelo Espírito, você falou assim: alguém tem alguma coisa para falar? Porque você tinha percebido que Deus tinha feito algo ali. A glória de Deus era muito forte. E ninguém falou nada. O Espírito falou assim: agora você pode falar. E quando eu falei a visão, aí os meninos testificaram, né, Zé? Sim. Falaram: pastor, a gente sempre ouviu esses cavaleiros aqui, desde quando a gente era criança, mas a gente nunca viu, né? Mas era algo que era literalmente tomado pelos principados. E naquela noite ali, pode ter certeza disso, o pastor sabe disso, Deus devolveu a terra, porque a terra é dele, à igreja. E quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, por que hoje, né? Porque participar de um momento desse é um momento muito especial, como homem, né? E viver algo no Espírito. E ele falou assim: quando a minha igreja toma posse, é a legalidade que eu tenho para agir. E foi isso que vocês viram. Aonde vocês colocarem os pés e tomarem posse, eu vou estar junto. E essa palavra que eu quero deixar para vocês, porque eu sei que não é só Candial. Sim. Né? A missão não vai acabar ali. E pode ter certeza que aonde a gente chegar, onde vocês chegarem, os principais vão ter que correr. E foi uma experiência assim maravilhosa e única, assim. Já tive várias experiências assim, confrontos com o diabo, mas essa foi algo. O pastor Zé fez uma chamada de vídeo naquele momento ali para mim na hora lá e recebi. Eu nem vi, cara. Estava cheio de recebi, era perceptível o peso de glória. Eu estava dentro do carro sozinho na rua, estava indo comprar um lanche. E o Espírito Santo me tomou ali dentro do carro, chorando, o pastor Zé filmando ali. Ainda recebi uma palavra de ativação, creio nessa palavra, recebo em nome de Jesus.
E era perceptível o que vocês estavam vivendo ali, né? Tanto que o Espírito Santo me tomou ali dentro do carro. Então é muito gratificante. Não dá vontade de ir embora, né? Não. Ali foi um peso de glória do Senhor diferente. Para testificar contigo, quando nós tomamos posse do terreno. Aquele terreno ali, antigamente, eles usavam despachos, por causa daquela cruzilhada que tem ali. Cruzilhada. E então ali existe umas entidades, né? De espíritos. Eles falam que era até um cemitério ali, sim, né? Sim. Então eles usavam ali como cemitérios desses trabalhos feitos. Eles eram jogados por ali. Então achavam muitas ossadas, alguma coisa naquele lugar. Quando nós ganhamos o terreno, na semana que nós tomamos posse, que eu fiz a escritura do terreno, foi a primeira vez que eu subi com a localidade, os jovens da localidade. Eles sempre chamavam a gente para subir um monte para orar com eles, mas o tempo nosso não dava. Mas nessa viagem nós fomos só para resolver questão de documentação. Então falei, não, hoje dá, vamos subir um monte. E fomos subir. E quando subimos um monte, Deus mostrava isso aí. Deus mostrava uma grande batalha sendo preparada. Sim. O exército estava do inimigo todo preparando uma batalha muito grande. Mas atrás do nosso terreno existe um monte, né? Aquele monte. Aqueles montes ali, Deus colocava os anjos de guerra. Isso. Tudo perfilado. Tudo perfilado, eu me arrepio de falar. Era tudo perfilado de uma coisa, só esperando uma voz para começar a guerra. É isso aí. Então, quando nós fomos nessa viagem, o que aconteceu? Entrou com louvor e adoração naquele lugar de uma forma que Deus tomou aquele ambiente. Isso aí. Que aonde foi ativado, e no momento que ativou, Deus liberou tomamos posse daquilo que Deus tinha dado para guerra. Então, esse cavaleiro, esse principado, desde a primeira viagem, ele foi apresentado. Ele afronta, ele era afrontador, ele caminha na cidade. Você vai ver vários relatos das pessoas falando que escutam o cavalo passar pela cidade, mas não tem nada. Sim. Né? Então mas para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor tomou aquela cidade, né? Foram colocados para fora. Cara, foi top demais. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade da gente ouvir, né? Sim. A voz do Senhor. E uma outra experiência que eu quero deixar registrada aqui também, cara, que mudou minha vida. O pato. Pô, a gente chegou lá, aí a gente sempre ia, né? Algumas casas, aí o pastor, vamos visitar uma ali. A casa do seu Raimundo, né? E aí chegamos lá, numa casa bem humilde. E aí ele começou a falar a respeito de uma outra casinha que ele está fazendo, com muito sacrifício, né? E estava falando com o pastor Toniel, e estava eu, o pastor Isaías, conversando com a esposa dele, que eu não me recordo o nome agora. Aí, conversando com ela, ela falou assim, eu plantei algumas coisas, mas secou, mas eu estou com uma hortinha aqui. Quando eu olhei a horta, cara, não tinha nada assim. Ela falou, não, porque eu rego aqui para poder crescer, porque eu não posso gastar muita água, né? Realmente, né? E ele estava até sem água. E era um pouquinho, cara, um pedacinho assim. E aí eu olhei as galinhas, ela falou assim, a galinha tá presa, porque acho que ela ficou com medo de eu brigar com ela. Porque plantaram milho ali, eu não quero que elas sejam soltas e tal, para não ter briga, problema de comer o milho do vizinho. E conversando com ela, aí eu ouvi a questão do telhado que estava faltando para a casinha nova. E aí Deus me tocou. Só que nesse processo que Deus já tinha falado comigo, dá o telhado, oferta o telhado, em nome da igreja, que a igreja tinha me abençoado para abençoar alguém lá. Eu falei, vou falar com o pastor Isaías, porque ele é autoridade aqui do lugar, né? E ele, quando eu falei com ele, ele falou assim, pastor, fica à vontade. O que Deus mandar você fazer, você faz. E então eu já estava com isso para fazer, mas eu não falei para ela, só falei com ele. E eu conversando com ela, nós começamos a botar um pouco de pilha a respeito do mocó. Comedor de mocó. Eu falei assim, você come mocó? Mocó, para quem não sabe, é um rato do mato. Eles comem lá, vende até na feira, né, pastor? Sim. Aí ela falou assim, não como mais não, vice.
Né? Coma não. Vixe. Eu tô enjoada já, não como mais mocó, não. Aí eu falei pro pastor Zé, brincando, falei, quer dizer que ela mora aqui, não come mais e eu vou ter que comer. Era o Aí seu ela falou batismo. assim, você não come não, o pastor não vai comer não. Eu falei, aí, por que não? Ela, tipo assim, não, você não pode comer, você tem que comer algo melhor. Eu percebi isso na hora, mas ficamos quietos, né? E aí eu falei, pastor, eu vou abençoar, mas antes de abençoar, ela saiu, cara, ela saiu. E aí ficou só eu, o pastor Isaías e o pastor Toniel, comentei com ele também. E eles não sabiam ainda que eu ia abençoar, nós íamos abençoar com o telhado. Ela volta. Josué, ela voltou. O pastor Isaías é testemunha aqui, cara. A Alex está aqui, está ouvindo também. Ela voltou e falou assim, o senhor gosta de pato? Eu falei, gosto, já comi. A carne é um pouquinho mais escura, mas saborosa. Ela, eu ganhei um pato da minha vizinha, né? Isso. E eu vou te dar o meu pato, cara. Porra. Mas era um cara, Só com de falar aqui, dá estranho. vontade de chorar de novo. Porque aí eu Com estranho. falou assim, dando um soco dentro da cara, me falou assim, você pensa que me dá alguma coisa? Você acha que me dá alguma coisa? Porque a gente dá quando a gente abençoa alguém, né? Você nunca me deu nada. Você sempre me deu o resto. E quando você voltar para a minha igreja, eu falei isso aqui. Avisa eles que todo mundo lá me dá o resto. Dá é o que ela te deu. Tudo. Ela te deu o que ela comeu hoje. Era- Não tinha mais nada. Era o que ela comia o Dia das Mães. Dia das Mães. Um prato especial. Cara. E eu olhei pra ele e ele falou assim, tipo assim, ó, tem que pegar. Aceita. Eu, amém. Eu vou aceitar. Aí eu falei assim, vou comer, a gente vem aqui buscar ela. Não, vocês estão na casa do pastor Toniel? Eu levo lá. Cara, ela longe. É. Além dela me dar, cara, ela nem pediu esforço. Cara, que loucura, rapaz. E a gente pensa que vai lá pra dar, né? Nós somos constrangidos. Cara, aquilo ali Constrangidos. mudou Não. a minha vida. Na última viagem, Completamente. eles haviam plantado, né, a mãe Sim, da Mirailton isso, ali e sim. tal, a manhinha lá, haviam plantado milho e um pouco de feijão, né, que houve uma chuva lá e tal, então eles se animaram e plantaram uma boa parte. E quando nós fomos na viagem, seria o tempo da colheita deles. E quando chegamos lá, estava tudo seco, tinha morrido tudo, perderam tudo. E assim, era uma plantação suficiente para que eles tivessem suprido ali durante um ano, né? Tanto com feijão, com a milho. venda, né? Ali com o dinheirinho que eles fariam. E aí, conversando com eles lá, falaram, pô, perdemos, deu ruim e tal. E, rapaz, nós pensando assim, vai vir uma palavra agora de lamento, né? Vai reclamar, murmurar. Rapaz, que a senhora falou assim, mas... Primeiro falou que tinha dado ruim, né? Na plantação, morreu, né? o esposo Mas, dela. ó, deu tudo certo. Glória a Deus. Salvamos aqui um saco de... Nesse dia, né, foi interessante porque estava um casal, né? O esposo, né? E a esposa. E um sentado um de frente pro outro e o esposo falando assim, olha, e perguntamos, aí ele falou assim, não, mas foi ruim porque perdemos tudo. Aí quando ele declarou perdendo tudo, a esposa levantou e falou assim, não, Tudo não. nós temos um saco de milho e um saco de feijão. É o suficiente pra gente passar Pra o gente ano passar o ano. e dar pros nossos Meu filhos. amigo... Ela sabe Ó. que ela não deixou ele terminar a frase. Sim. Dizer Aprendeu assim, na olha hora, só, ele aprendeu na não hora. diz que não tá dando não, porque Deus deu o suficiente. Ela virou e falou assim, saco, meu eu amigo. falei, Josué, anota no seu caderninho. saco de milho e de Anota feijão. no Não, caderninho marcou. aí, porque é o suficiente. A gente pega e dá aquilo que sobra. Isso. E quando não dá, a gente reclama. É isso aí. Né? Cara. É culpa do Senhor, é culpa... Não, ali não, meu irmão. Você vai ver um povo Sempre declarando sempre graça, declarando, e você vai ver isso Graças da a boca Deus, do ímpio. graças a Deus, é. Do ímpio, eles não falam assim, Grato. não amaldiçoe a minha casa, ele não amaldiçoa a terra, eles não amaldiçoam. Não amaldiçoam. Se chover, bem, se não chover, tá bom. Foi o Deus. Coisa linda.
Então, a gente já terminando aqui, cara, foi muito bom esse papo. Eu acredito que vai, né, como nós falamos aqui, vai tocar a vida de alguém. Amém. Vai, né? Amém. E eu queria deixar aqui para vocês que confiam no nosso ministério, o Ministério IM, né, eu, como pastor Leonardo dessa casa, estou junto com esses ministros, esses missionários, estou junto nessa missão. E se você quiser abençoar, né, esse projeto, que é o Celeiros para as Nações, onde nós estamos fazendo ali a base missionária, como vocês ouviram aí, cara, nos procure, a gente precisa de ajuda, né? E essa ajuda ela vai ser direcionada. Ela vai ser direcionada como foi, como tem sido e vai continuar sendo. E nós vamos deixar aqui, né, o Pix da igreja, o nosso contato pessoal. Você pode me chamar também, o Alex vai deixar o meu Instagram aí no podcast, vai deixar o Instagram da missão. Procura a gente. Amém, gente? A gente sabe que Deus tem algo para fazer muito mais e não perca essa oportunidade. Faça pelo Espírito, lógico. Se o Espírito impelir, ouça a voz e abençoa. Abençoa que vocês com certeza vão colher muito desse projeto. Eu quero agradecer Amém. mais uma vez, né, aos meus amigos aqui, e teremos outros podcasts para falar de outras experiências. Sim. A próxima viagem já está vindo. Tá vindo, né? Tá vindo. Vai de carro ou vai de avião? Agora tem que ver o pai. O homem corre muito. Não dá, Chega a dar medo. É muita estrada. Amém, gente. Obrigado, pastor. Obrigado, José. Obrigado, Alex. E deixamos aqui, né, a nossa gratidão por você ter ouvido aí. E continue orando. Amém, gente? Continue orando. Eu queria deixar o pastor falar as últimas palavras e depois Josué também. Eu quero agradecer ao pastor, à igreja, né? E agora a todos que estão nos ouvindo. Mas eu quero deixar uma frase. Obedeça à voz do Senhor. Amém. Esse chamado que Deus tem chamado você para o campo missionário, o campo missionário está clamando por homens e mulheres de Deus que estão ali precisando de ouvir uma palavra, de um socorro, e você é a resposta. Nós somos a resposta daquilo, porque Deus só dá a resposta através de enviando alguém. Verdade. Precisamos dos profetas, dos homens. Então, seja essa resposta de Deus para essa nação. A nossa nação é uma nação que vai tocar Amém. aos quatro cantos desse mundo. Em nome de Jesus. E o nosso Brasil, ele precisa ser tocado por nós. Eu creio. Por nós. A igreja brasileira, ela precisa tocar por dentro dos seus filhos, né? Isso aí. Porque se nós deixarmos, nós estamos perdendo os nossos filhos nas nossas mãos, a nossa nação. Então vamos estar clamando por isso. Quero agradecer a todos e vai vir o nosso congresso de missões, vou deixar também para vocês acompanhar os nossos congressos no mês de julho, e queira conhecer o projeto, venha estar junto conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com vontade, José. Amém. Foi um prazer, né? Obrigado pelo convite, uma honra. Nós honramos a unção que está sobre vocês, né? Esse ministério é uma bênção na nossa vida, tem nos abençoado aí desde que nos conhecemos, né? Com esse ministério da palavra, do ensino, enfim. E agora poder caminhar junto é uma honra. E sobre a missão, eu gostaria de deixar que a missão tem um dono. A missão tem um dono e nós só precisamos nos sujeitar à vontade desse dono. Temos gasto muito tempo pensando em novos projetos, em planos, em como fazer para Deus, mas na verdade Ele tem nos convidado a fazer com Ele, porque já existe um plano em pleno andamento. Amém. Desde a fundação do mundo. E missões, o ID do Senhor, né? É um dos planos dele. Então, se já existe um dono, já existe um plano, se sujeite a essa voz, né? Que os seus planos serão bem-sucedidos, você não vai ter cansaço. É isso aí. Né? Não vai ter frustração. E nós carregamos uma frase, né, que tem nos movido, né? E é o tema do nosso projeto, que diz: quanto vale uma alma? Né? E com base nessa pergunta, no valor de uma alma, embaixo, né, nós concluímos: estaremos indo
até que o Senhor venha, exatamente porque não tem preço, Verdade. não tem sacrifício, não tem distância, né? O Senhor tem nos levado e nos mostrado o valor que os seus filhos têm, independente do lugar e como estejam. Então, se sujeite a essa voz e venha reconhecer o valor de uma alma, né? Venha reconhecer o valor que Deus dá à vida, à sua criação, aos seus filhos, né? Que estão no campo, enfim. Serão bem-vindos. Mais uma vez, obrigado. Bênção pura. Obrigado, eu que agradeço. Quero deixar aqui, ó, meu coraçãozinho, pastor Toniel. Pastor Toniel. A esposa dele é uma Silvia. Os filhos. A Mag, Ítalo. E tem a mais nova eu esqueci. A mais nova. E a mais nova. Gente, Nicole. Opa, Nicole. A gente ama vocês. Esqueci Tamo não, junto. viu? Nicole, tá aí. Então, obrigado, gente. Fechamos nós que aqui. agradecemos. Obrigado, Alex, por ter ficado aqui. E se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Compartilhe, que tem outros que você pode estar compartilhando também. Beijo no coração. Que a paz de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, gente. Amém.